Irmãos, abrir nossas Bíblias. Amanhã é ceia, né, irmãos? Glória a Jesus. E vamos participar, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, irmãos. Primeira Coríntios capítulo 6, o versículo 9. Versículo 9. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Aqui o apóstolo Paulo diz, né, irmãos? No versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o que ele diz no versículo 11 aqui, irmãos. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Que mais, irmãos? Olha que coisa, né, irmãos? Então ele diz, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, irmãos, toda essa classe de pessoas aqui, a palavra deixa bem claro, né? O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele deixa claro que não vão herdar o reino de Deus. E são muitas coisas, né, irmãos? E ele diz que aquela igreja lá de Coríntios, eles tinham sido tudo isso daqui, ó. Lá havia irmãos lá, né? Com certeza, ele diz aqui, ó. Havia irmãos devasso, idólatra, adúltero, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Tudo isso tinha lá. Mas esse povo estava buscando, né, irmãos? Buscando a Jesus, né? Então, nada disso impede a pessoa de buscar Jesus. A pessoa ela pode ter sido tudo isso. E ela pode olhar para Jesus e falar, não, eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus. E vai ser lavado, vai ser purificado, vai ser santificado, vai ser justificado. Todas essas coisas. Tudo isso, irmãos. Então, se a pessoa ela for adúltera, o que ela tem que fazer, irmãos? Para seguir com Jesus? Deixar de ser adúltero. Tem que abandonar o adultério, tem que mortificar a carne, irmãos. Então, se o cidadão lá tinha 3, 4 mulheres, agora ele vai ter que se contentar com uma só. E a dele. É a dele ainda. Né, irmão? A dele. Para seguir com Jesus. Se a mulher praticava adultério, ela vai ter que fazer o quê? Tinha vários homens. Vai ter que se contentar só com o dela e seguir após Jesus. Vai ter que mudar. Se for efeminado, irmãos. O que é um efeminado, irmãos? Irmãos, efeminado, pelo dicionário, é aquele que perdeu as características masculinas, né, irmãos? E adquiriu características femininas. É efeminado. O que ele vai ter que fazer, irmãos? Vai ter que mortificar a carne dele. Vai ter que mortificar a carne dele, buscar as características masculinas. Por quê? Porque ele é um homem. E aqui pronto, acabou. Né, irmãos? Aí uns dizem assim, né? Ah, mas eu nasci assim. Não importa. Não importa, pode ter nascido assim. Outros falam assim, ah não, mas é assim porque quer. Não importa. Jesus não está nem aí com isso, irmãos. Jesus não está interessado se a pessoa nasceu assim, se ela se tornou assim, o que aconteceu. Por que ele não está preocupado, irmãos? Porque a palavra é bem clara, né? É bem clara. A pessoa tem que morrer e nascer de novo. Então não importa se ela nasceu de um jeito, nasceu de outro, se ela se tornou depois. Jesus não vê o tempo da ignorância. Jesus não está preocupado com isso. Então não tem justificativa para a pessoa não mudar diante de Jesus. Ah, mas eu sempre fui desse jeito. Eu sempre gostei de usar roupa curta. Tudo bem, vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Ah, mas a minha voz sempre foi fina desde que eu era criança. Não tem problema nenhum, vai ter que lutar contra isso. Vai ter que lutar contra isso. Tudo vai ter que mudar, irmãos. Tudo. É o que Jesus disse para Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não pode nada. Tem que nascer da água e do Espírito. E aquele que nasce da água e do Espírito, não importa como a pessoa era. É como aquela construtora que vai construir um prédio. Vai construir um prédio. Aí compra várias casas num quarteirão lá que vai usar o quarteirão inteiro para construir os prédios, irmãos. O que eles fazem?
Eles compram as casas. Casas bonitas, casas feias, casas pequenas, casas grandes, casas velhas, casas novas. Eles compram tudo. E faz o quê, irmãos? Derruba tudo. A construtora não quer saber se a casa é bonita, se é feia, se quem construiu com carinho. Não quer saber se quanto foi gasto ali. Não quer saber. Eles derrubam tudo, deixam no terreno e constroem o prédio que eles querem. Assim também é Jesus, irmãos. Ele não quer saber se a pessoa nasceu homossexual, se ela se tornou depois. Não quer saber se era prostituto desde novo, se tornou prostituto depois de velho. Não quer saber se a mulher gostava de vários homens. Não quer saber se o homem gostava de várias mulheres. Não quer saber se sempre bebeu. Ah, mas eu sempre bebi quando eu era pequeno, meu pai já me dava bebida. Ah, quando eu era pequeno eu já fumava. Eu sempre fui assim. Não interessa. Jesus quer derrubar e fazer de novo. Ele quer falar, olha, morre e nasce de novo. Você nasceu da carne e do sangue. Agora você tem que nascer do Espírito e da água. É um novo nascimento. Então não existe justificativa, né, irmãos? Não existe justificativa. Todos têm que morrer, todos têm que nascer de novo. Todos têm que mudar de vida, todos têm que abandonar muitas coisas. Todos, irmãos. Não tem santo, não tem santo, não tem mais santo, menos santo. Não tem mais certo ou menos certo. Não, politicamente correto, não existe isso. Para Jesus não tem nada disso. Ele olha para todo mundo e fala assim, olha, nada serve. Para seguir após mim, nada disso serve. No mundo nada serve. Tem que ser diferente. Né? E aí, ó, versículo 11, e é o que alguns têm sido. Então quer dizer, aquela igreja de Coríntios, irmãos, era igreja problemática. Era uma igreja que o apóstolo Paulo fala que eles tinham todos os dons, mas também tinha todos os problemas. Mas estavam buscando, né, irmãos? Estavam buscando. E a única coisa que Jesus pede é isso. Né? Aquele que está errado, irmãos, admita que está errado e muda de vida, né, irmãos? O primeiro passo é isso, né? O primeiro passo é reconhecer as misérias, né, irmãos? É reconhecer as misérias. Eu tenho que reconhecer as minhas misérias, os irmãos têm que reconhecer as misérias, e aquele que vão se converter, irmãos, tem que reconhecer suas misérias. Tem que entender que diante de Jesus, irmãos, a nossa carne, terrível, né, irmãos? Não tem como, né? A palavra fala que carne e sangue não vai herdar o reino de Deus, né? Não vai herdar o reino dos céus. Apocalipse. Ou melhor, vamos em 1 Timóteo, irmãos. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1. O versículo 9, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz aqui, irmãos. Sabendo isto, que a lei lá do Antigo Testamento, não é feita para o justo. Mas para quem, irmãos? Olha só. Então a lei não é feita para os justos, mas ela é feita para os injustos, para os obstinados, para os ímpios, para os pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, para os parricidas, para os matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Então, irmãos, a lei é feita para o injusto. A lei não é feita para o cristão, né, irmãos? O cristão tem uma lei específica. O cristão tem uma lei a qual Jesus trouxe, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. O cristão tem o Novo Testamento. Ele está pautado no Novo Testamento. Mas para aqueles que cometem todas essas coisas, existe uma lei em vigor até hoje. Então a lei foi feita para condenar tudo isso aqui, irmãos. Tudo isso aqui. Então, não foi Jesus que veio condenar essas coisas, irmãos. Não foi Jesus que veio condenar o adultério, não foi Jesus que veio condenar a prostituição, não foi Jesus que veio condenar o homossexualismo, tudo isso já era condenado antes. Tudo isso já era condenado antes pela lei. A lei já condenava tudo isso. Jesus, ele veio estabelecer o seu reino. E o reino dele, ele fala assim, ó, no meu reino é assim. Jesus fala assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
Negar-se a si mesmo é negar o quê, irmãos? É negar a prostituição, é negar adultérios, é negar homossexualismo, negar roubo, furto, avareza, é negar tudo isso daqui. Negar-se a si mesmo. Por quê? Porque o ser humano, irmãos, da natureza carnal tem tudo isso. Tudo isso está na natureza carnal. Não existe melhor ou pior. A natureza humana é isso daqui. E aí, em Gálatas, olha o que diz. Gálatas capítulo 5. Aqui em Gálatas 5, do versículo 16 em diante, irmãos, aí vai falar aqui, né? No versículo 19 fala das obras da carne, né, irmãos? Gálatas capítulo 5, versículo 22, irmãos. Ó, vou ler do 16 em diante aqui, irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ora, então a palavra fala, se vocês andarem em espírito, vocês não vão cumprir a vontade da carne de vocês. E aí vem dizendo aqui, qual é a vontade da carne do ser humano, né, irmãos? Versículo 17, né, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo do quê, irmãos? Da lei. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Aqui a vontade da carne, as obras da carne, ó. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, a pessoa que está livre da lei tem que servir a Jesus. Quer estar livre da lei? Tem que estar na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus para estar livre da lei do pecado e da morte. E aí diz aqui, ó, versículo 24, ó, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, os que são de Cristo crucifica a carne. Por isso que Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Cruz é para crucificar, irmãos. Então temos que crucificar a carne. Crucificar a carne com as suas paixões. É com tudo isso daí, irmãos. Aí a gente vê muito, né? A gente vê muito, a pessoa ela vem para o Evangelho, irmãos. Ela vem para o Evangelho, aí ela sabe que se ela era um adúltero, ela não pode mais ser adúltero. Isso aí todo mundo sabe, né, irmãos? Ela não pode ser mais. Então a pessoa até se converte, ela vem para Cristo, ela deixa de ser um adúltero. A pessoa falava, a boca era suja demais, só falava palavrão, e ela entende, diante da palavra, o palavrão não dá certo mais. Ela deixa de falar palavrão, ela sabe que ela tem que deixar de falar palavrão. Todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe, irmãos, que para servir a Jesus, tem que parar com essas coisas. Sabe que isso aí é errado. A pessoa toma todas, bebe demais. Sabe que para servir a Jesus tem que parar de beber porque está errado. Agora, o homossexual, ele nunca acha que ele tem que largar o homossexualismo, irmãos. Nunca acha, ele não pode. Por que ele não pode? Ah, porque eu nasci assim. Então ele não pode deixar. Assim como o adúltero tem que deixar aquele monte de mulher, assim como a mulher adúltera tem que deixar aquele monte de homem que ela tinha, o homossexual também tem que largar, irmãos, todas essas coisas que não convém, não condiz com o Evangelho. Jesus não concorda com isso. Ah, mas não pode falar porque é crime. Não, não pode sim, a palavra está falando, não é eu não. Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, os apóstolos falaram, a palavra de Deus, ela fala. E a minha fé está estruturada no Evangelho, irmãos. A minha fé é isso. Então, expressar a minha fé, eu posso, os irmãos podem expressar a fé. Então, tem que deixar, não tem jeito. Não tem jeito. Ah, mas eu já nasci com os transjeitos, Vai ter que morrer, nascer de novo. Vai ter que nascer agora da água e do Espírito. Se quiser servir Jesus. Se quiser seguir após Jesus. Se não quiser, sem problema nenhum, irmãos. Se não quiser, não tem problema.
Ah, eu bebia, sempre bebi, eu não vou largar de beber. Não tem problema. Continue bebendo no mundo, né? No mundo, servindo ao diabo e vai para o lago de fogo junto com ele. Ele vai inaugurar um dia. Vai chegar a inauguração, né? Vai junto com ele. Mas para servir a Jesus, irmãos, aquele que era dessa forma vai ter que ser de outra. Aquele que era errado vai ter que se consertar. Né, irmãos? Vai ter que se consertar. Não tem jeito, irmãos. Não tem forma de seguir a Jesus, né, de qualquer jeito. Não tem como. Aí diz aqui, ó, versículo 24, ó. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante, porque de lábios as pessoas podem falar assim, ah, eu estou em Espírito. Ah, está em Espírito, então anda em Espírito. Né? Diz aqui, ó, se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Então é muito simples falar assim, ah, mas eu sou espiritual. Eu sou espiritual porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Ora, mas o seu comportamento é espiritual? Você anda como espiritual? Você se comporta como um espiritual? Porque aquele que vive em espírito, anda também em espírito, irmãos. Ele anda também em espírito. Se a pessoa ela fala que ela vive em espírito, mas anda de qualquer jeito, não está vivendo em espírito, irmãos. Está sendo guiada, conduzida pela carne, pelas paixões, pelas concupiscências, pela vontade própria. Vontade própria, irmãos, conduz a pessoa para o lago de fogo. Conduz a pessoa para o inferno. Conduz, irmãos, não tem jeito. Né? A verdade é uma só, só existe uma verdade, não tem duas. E a verdade de Jesus é isso. Né? Tanto para nós que estamos na palavra, né, temos que ter nossas vidas voltadas para o Evangelho, quanto aqueles que hão de crer, irmãos. Aqueles que hão de crer, aquelas pessoas que estão no mundo, elas têm que encontrar uma porta estreita, irmãos. Elas têm que enxergar a porta estreita, porque a porta estreita não se enxerga muito facilmente. São poucos aqueles que conseguem encontrar essa porta, de tão estreita que é. E aí, passar por essa porta, né, irmãos? Passar por essa porta, seguir pelo caminho que é apertado. Poucos conseguem seguir por esse caminho que é apertado. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas querem passar por essa porta cheia de bagagem, ela quer andar pelo caminho de qualquer jeito, né, irmãos? Não vai conseguir. Não vai conseguir andar de qualquer jeito. Vai ter que mudar a vida. Evangelho é renúncia. Palavra da verdade é renúncia. Jesus é renúncia. É renúncia, irmãos. É renúncia. Ó, Mateus capítulo 4, irmãos. Sempre foi assim e sempre vai ser assim, irmãos, com Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 12, irmãos. Versículo 12. Mateus capítulo 4, versículo 12. Diz assim, ó. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Esse João aqui é João Batista, tá, irmãos? Então, Jesus, sabendo que João Batista estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali. Irmãos, ele foi morar à beira da praia. Ele foi morar na cidade marítima. Aí, tem os picareta aí, irmãos, que fala que ele foi morar na beira da praia para levar uma vida regalada, que o pai dele era rico e que ele tinha muito dinheiro e que ele via de forma esplêndida Jesus. Né, irmãos? Os picareta falam isso. Aí a palavra vem dizendo aqui, irmãos, isso é para quem não tem fé, isso é para quem não quer ter entendimento, irmãos. Para quem não quer ter entendimento, para quem não tem fé em Jesus, para quem quer distorcer a palavra, para quem quer ter proveito próprio de uma forma ou de outra. Porque a palavra é bem clara aqui, irmãos. Versículo 14, ó. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Então ele foi morar lá para que se cumprisse uma profecia, né, irmãos? E Jesus cumpriu profecia desde o dia que ele nasceu até o dia que ele voltou para o Pai, ele cumpriu profecia. Se cumpriu profecia, né, irmãos?
cumpriu profecia. E até essa aqui também foi cumprida, né? Por isso que ele foi morar lá na cidade marítima. Aí diz aqui a profecia: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, desde que Jesus veio trazendo as boas novas, desde que ele veio trazer as novidades, desde que ele veio trazer a palavra da verdade, ele está dizendo: mudem de vida, parem com isso, desse jeito vocês não vão poder me seguir. E aí vem aqui, ó, em seguida, versículo 18, ó. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam redes ao mar, porque eram o quê, irmãos? Eram pescadores, lançavam rede ao mar e estavam querendo catar o que lá, irmãos? Peixe. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores do quê, irmãos? Eles tiveram que mudar a vida deles, irmãos? Tiveram que mudar os costumes deles? Os hábitos? Teve que mudar, irmãos. Ó, vocês estão aí, ó, lançando rede ao mar aí, vocês estão querendo catar peixe. Tem pouco peixe, vocês estão com esperança que vão pescar peixe. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A vida de vocês vai mudar. E aí diz aqui, ó. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles deixando imediatamente. O que eles deixaram, irmãos? Esse já deixou o barco, deixou o pai, deixou tudo. Eles estavam consertando rede. O velho ficou lá com as redes rasgadas. E eles seguiram Jesus. Seguiram Jesus. Eles podiam ter falado para Jesus: olha, deixa a gente primeiro, pelo menos, ajudar o nosso pai a arrumar a rede, para ele poder pescar os peixes. Não. Eles largaram o peixe, largaram o rede, largaram o velho, largaram tudo lá, irmãos. O barco. E foram. Pode falar, irmão. Exatamente. É. Com certeza. Exatamente. Isso aí já é velho, né? É verdade. Isso é velho, isso é desde antigamente, irmãos. Desde que Jesus veio, era dessa forma. As pessoas queriam seguir a Jesus, mas elas queriam ver um sinal, elas queriam um milagre, elas queriam que Jesus fizesse por elas primeiro. E Jesus fez. Jesus não negou, não. Jesus curou os enfermos, Jesus expulsou os demônios, Jesus ressuscitou o morto, Jesus fez tudo isso, irmãos. Tudo isso Jesus fez. E quem seguiu ele, irmãos? Quem ficou com Jesus? Os 11 ficaram com Jesus e ainda quando ele foi para a cruz ficaram com medo ainda, né, irmãos? Se espalharam ainda, ficaram com medo. Mas os 11 ali, o resto, irmãos, os demais. Os demais abandonam ele bem antes, né? Muitos discípulos acompanhavam Jesus. Muitos discípulos seguiam Jesus, enquanto as coisas estavam boas. Quando o negócio começou a ficar feio, quando Jesus falou para eles, né? Logo no finalzinho, falou para ele: ó, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ali os discípulos já abandonaram Jesus, só ficou os 12. Né, irmãos? Abandonaram Jesus. Então, essa história de que, se Jesus fizer, eu permaneço, se Jesus fizer, eu faço. Irmãos, isso já é velho. Isso já é velho. Aconteceu desde Jesus, não engana mais ninguém. Não engana ninguém. Outra coisa que é velha também, e que não me engane, e eu acredito que não engane também muitos dos irmãos, e se enganar algum, mudem de ideia, mudem de pensamento, aquela história. Eu não venho para a igreja porque eu estou traumatizado. Porque eu fiquei traumatizado porque eu fui maltratado nas igrejas. Porque não sei quem me maltratou. Isso é papo furado, né? Isso é papo furado. Pode falar, irmão.
Exatamente. Exatamente. É. Com certeza, porque ela vai adquirindo entendimento, né? Que a pessoa não tem entendimento. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele é poderoso, né? Essa história aí é papo furado, é tudo papo furado, é tudo desculpa que as pessoas têm para não servir a Jesus. Hoje eu estava falando para minha cunhada lá. A mulher tem o marido bate nela, o marido maltrata, o marido é pinguço, o marido trai ela, aí larga, arruma outro. Não ficou traumatizada não, arruma outro. Aí o outro vai lá, maltrata também, arruma outro. O homem é a mesma coisa, é traído pela mulher, a mulher não vale nada, aí larga, arruma outra, não ficou traumatizado não. Consegue arrumar outra mulher. Arruma um emprego, o patrão maltrata, o patrão não paga, arruma outro emprego depois, não ficou traumatizado não. Não fica traumatizado. Agora, com a palavra, fiquei traumatizado porque na igreja me maltrataram. Porque o pastor fulano me maltratou, porque a irmã não sei o quê. Porque aquela igreja lá era assim, assim, assado, fiquei traumatizado, não quero mais saber de igreja. Não, irmãos, não quer sair do mundo, né? A pessoa não quer sair do mundo, é mais fácil admitir. Eu não quero sair do mundo. É assim. Não admitem. E tem gente que acredita nisso, irmãos. Acredita nisso. Não devemos acreditar, né? Não devemos acreditar. E aí aqui, ó. Aí diz aqui no versículo 22, né, ó. E eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e os curava. E ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia e Decápolis, e de Jerusalém, e da Judéia, da além do Jordão. O que esse povo fez no final, irmãos? Quando Jesus foi para a cruz, o que esse povo aqui fez? Começou a gritar lá, você não é Deus, desce daí. É esse povo aqui que estava gritando lá, irmãos. Desce daí, você não é Deus não, você não é filho de Deus? Esse mesmo povo aqui, essa multidão toda aqui, irmãos. É a multidão que seguia Jesus. É a multidão que queria primeiro receber para depois seguir. Receberam sim, porque ele curou todos. Todo mundo chegava lá e curava. Tem passagem que fala que ele não curou todos, né? Mas, em muitas situações, a gente vê que o povo trazia. E quem vinha, ele ia lá e curava. Com os apóstolos não foi diferente. Pedro curava, Paulo curava. Paulo, quando foi preso, quem que estava com ele? Poucos irmãos estavam com ele. Poucos irmãos. Até os cooperadores vazaram tudo, largaram ele sozinho. Até os cooperadores. É assim. E nós vamos esperar o que hoje, irmãos? O que nós vamos esperar hoje? Essas pessoas que querem primeiro receber para depois dar, irmãos. Com Jesus não é assim. Jesus deixa claro isso aí. Ele fala, quem quiser vir após mim, dá primeiro, negue-se a si mesmo. Ele está falando, dá, perde a vida para ganhar outra. Se a pessoa não estiver disposta a perder a vida, não vai ganhar outra não. Não tem moeda de troca com Jesus. Hoje nós fazemos obras maiores. A irmã Renata até perguntou isso aí no último culto. Hoje nós fazemos obras maiores do que Jesus fez. Por que ele considera assim? Não é eu que estou dizendo, Jesus disse. Jesus considera que as obras que são feitas hoje são maiores que as que ele fez. Porque ele curava enfermidade. Ele curava a carne das pessoas. Ele expulsava os demônios. Mas conversão, quantos dos que ele curou se converteu, irmãos? Ele sabia que era assim. Mas ele ficou visto, notório. A fama dele corria por todos os lugares. Vai chegar o dia, irmãos, que ninguém vai poder dizer, eu não tive oportunidade de ouvir a palavra. Eu não tive oportunidade de ver Jesus. Irmãos, ninguém vai ter isso daí, né? Esse povo aqui, tiveram encontro com Jesus. Jesus, ele curava, ele falava da palavra. Ele falava do Pai, ele falava. As pessoas queriam primeiro receber para depois dar. Receberam, não deram nada, se perderam, irmãos. Se perderam. Aí versículo 24, E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos,
e os endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do Jordão. E aí depois Jesus, ele sobe ao alto monte lá e começa a pregar, né, irmãos? Pregar para os discípulos, pregar para esse povo, né? As bem-aventuranças, né, irmãos? E é nas bem-aventuranças, e aqui, né, passar uma situação também para os irmãos, que eu ouço isso direto, eu também acho que os irmãos ouvem direto isso daí, até de pessoas, irmãos, pessoas que se julgam estudiosas, estudadas, né? Pessoas cultas, as pessoas vê um cara lá que é marginal, vê um cara lá que é maldoso, aí a pessoa olha e fala assim, esse fulano é pobre de espírito. Os irmãos já ouviram isso? Esse fulano é pobre de espírito. Irmãos, Jesus fala que bem-aventurados são os pobres de espírito. Pobre de espírito não é aquele que é soberbo. Pobre de espírito não é aquele que é arrogante. Pobre de espírito não é aquele que rouba, que mata, que destrói. Pobre de espírito é aquele que entende que ele é dependente de Jesus, que dele mesmo ele não é ninguém. Esse é um pobre de espírito. É aquela pessoa humilde, aquela pessoa... Então o mundo aí inverte as coisas, irmãos. O meu pai mesmo, direto meu pai fala, o fulano é um pobre de espírito. É um pobre de espírito. Antes todo mundo fosse pobre de espírito. Antes todo mundo, irmãos, tivesse a consciência que precisam de Jesus para se salvar. Isso seria muito bom, né? Seria muito bom. Mas não é o que acontece, né, irmãos? Deixa eu olhar para o relógio aqui, irmãos, que esse aí está nos enganando, né, irmãos? Ultimamente. Irmãos, vamos lá em Apocalipse. Capítulo 21, irmãos. Aí quando alguém falar, irmãos, que essa classe de pessoas aí são os pobres de espírito, aí os irmãos explicam, né, para essa pessoa que é um pobre de espírito. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, irmãos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Diz assim, irmãos. E viu um novo céu e uma nova o quê, irmãos? E uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, irmãos, vai haver novo céu e nova terra. Porque o primeiro já passou, já não existe mais. Por quê, irmãos? Por que não existe mais? Por que não vai existir mais tudo isso? Porque não presta. Porque não presta. Se tudo isso prestasse, a nossa fé seria como dos testemunhas de Jeová, irmãos. O nosso reino seria aqui mesmo. Não precisaria Jesus ir preparar lugar para ninguém. Não precisaria Jesus vir aqui e pregar a palavra da verdade e falar assim, olha, negue-se a si mesmo, rejeita todas essas coisas. Carne e sangue não vai dar o reino dos céus. Tem um garoto, irmãos, tá meio largadinho, né, irmãos? Tá meio descabeçado. Aí o pai dele mandou ele para a igreja católica, né, para ele fazer catequese lá, para ver se ele se firmava. Aí ele chegou lá, ele começou a ler a Bíblia, né, irmãos? Aquela Bíblia pequenininha. Aí ele começou a ler e começou a ter dúvida. Foi perguntar para o padre, né? Aí o padre já enganou ele viu que estava sendo enganado, aí correu no pai dele. Aí não soube explicar para o menino, aí recorreu a mim e perguntou se ele podia ir no meu serviço, né? Para conversar comigo lá. E ele foi, irmãos. Passamos a tarde conversando, eu e o garoto. E ele se interessou e passei vários versículos para ele, expliquei muitas coisas que ele tinha dúvida. E aí ele se interessou. Quando foi, uns dias depois, ele mandou mensagem para mim, fazendo pergunta, e eu respondi. Só que aí, irmãos, esse garoto, ele gosta muito de cachorro, né? Ele gosta de animais, né, irmãos? Ele gosta de animais, gosta de cachorro, ele tem o cachorrinho dele. E aí ele me perguntou se o cachorro dele é pro céu. E eu não sou padre, irmãos. Eu não sou padre, eu não aceito confissão e também não engano ninguém, não, né? Falei para ele, não vai. Né? O cachorro não vai. Animal nenhum vai pro céu. Né? Carne e sangue não vai dar o reino dos céus. Aí expliquei para ele, passei os versículos para ele. Com cuidado, com carinho, tudo. Irmãos, por que não vai saber não? Ele preferiu o cachorro. Preferiu o cachorro. Entende, irmãos? É assim. Mas tudo isso vai passar, irmãos. As pessoas têm que entender que tudo aqui vai passar. Seja animal, seja o mundo aqui, seja as árvores, seja... Tem pessoas, irmãos, que não tem coragem de meter um machado numa árvore.
mete o machado na árvore, parece que a árvore tem sentimento ali, que a árvore vai gritar, que a árvore vai... Acho que é pecado, né, irmãos? É pecado. Irmãos, não vai sobrar pedra sobre pedra, folha sobre folha. Não vai sobrar nada aqui. Nada aqui. Só aquele que nasceu da água e do Espírito, que vai para o céu. Da água e do Espírito. E aí, ó. Versículo 4, ó. Diz assim, ó. Versículo 4. E Deus limpará de seu olho toda lágrima. E não haverá mais morte. Olha, não vai haver mais morte, irmãos. Por que não vai haver mais morte, irmãos? Porque o último inimigo a ser aniquilado é a morte, né? Então a morte ainda está aí, ó. A morte existe ainda. Quando alguém morre, não foi Jesus que levou, irmãos. Não foi Jesus que levou. Quando a pessoa morre, é a morte. A morte é o último inimigo. A morte é inimigo. Ela existe. Ela não foi aniquilada ainda. A morte está aí. Mas nesse dia não vai haver mais morte, né? A parábola lá do rico insensato lá, aí quando ele constrói os celeiros novos lá para recolher ali, né, as suas novidades, e aí ele fala assim, agora minha alma está bem, agora eu posso descansar, posso fartar. E aí a palavra diz assim, louco, louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que tem preparado, para quem será? Ali não está dizendo, essa noite Jesus vai pedir a sua alma, e o que você tem, não, essa noite pedirão. Pedirão, alguém vai pedir, irmãos. E o que a pessoa tem preparado, para quem que está sendo? Para quem que está sendo? Está sendo para Jesus, glória a Jesus. Então a morte vai ceifar lá a carne da pessoa e vai viver em espírito lá no paraíso, né? Até Jesus voltar, irmãos, vai estar no paraíso, junto com os irmãos lá. Vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção. Irmãos, viveu para o mundo, serviu ao maligno, a morte veio, chegou o dia. Irmãos, sinto muito, né? Sinto muito. O nosso ser é o Espírito Santo, irmãos. O nosso ser é o Espírito Santo. A nossa garantia é Jesus. A morte, ela existe. Hoje ela existe. Naquele dia, não vai ter mais, ó. Né? Versículo 4, ó. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, a morte são as primeiras coisas, junto com esse mundo aqui, ó, vai passar. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque esta palavra são verdadeiras e fiéis. E disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, tem que ter o quê, irmãos? Sede. Olha só. Quem quer que tiver sede, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aí versículo 8. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, os abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda, o que, irmãos? Segunda morte. Então, irmãos, a primeira morte, nós podemos passar. A primeira morte, tranquilo, irmãos, essa morte aqui, ó, tranquilo. A primeira morte, não tem problema nenhum. Né? As pessoas falam assim, né? Por que Jesus permite que o cristão padeça e morra com uma morte dessa? Por que Jesus permite que a pessoa morra lá com vários tiros? Por que ele permite que a pessoa sofra? Isso é muito simples, irmãos. Me perguntam isso direto. Por que permite? Ora, porque nós estamos nessa carne aqui, ó. Jesus não está na carne nenhuma, não. Jesus é 100% espírito. Jesus não tem sentimento humano. Ele não tem comportamento humano. Jesus não tem isso. Jesus, ele tem foco. O foco dele é o quê? Salvação, libertação. É céu. Jesus não perde tempo, irmãos, como nós perdemos. Nós perdemos tempo com muitas coisas. Nós temos essa natureza aqui, ó, que ainda opera, ainda funciona, irmãos. Nós vivemos esse corpo aqui, ó, esse corpo é terrível. Nós olhamos para a palavra e a palavra nos diz que temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas necessárias serão acrescentadas. A gente vê uma pessoa passar fome, a gente fica, coitado, por que está assim? Não é justo isso. Por que Deus não olha por essa pessoa? Está passando necessidade.
Ora, mas se o próprio Jesus disse, se a palavra a qual nós cremos diz, buscai primeiramente o reino de Deus, o que aquela pessoa está procurando, irmãos? O que ela está buscando? Ela está buscando primeiramente o reino de Deus? E como que a minha carne pode achar que Deus está sendo injusto com aquela pessoa? Ele já deu a receita, ele já falou como tem que ser. Jesus aguarda que ela venha se converter. Jesus aguarda que a pessoa se converta a Ele. Que a pessoa busque as coisas do alto para ele herdar o reino dos céus. É isso que ele busca, é isso que ele espera. Aquele que quer, quer. O que não quer, fazer o quê? Não tem o que se fazer. Ninguém. Como lá no trabalho, a minha colega de trabalho, ela deixou de falar com 2 minutos. Falar e ouvir, né? Aí ela falar com a mãe dela e quando ela não for para a igreja, a menina fica assim. Ela tem que ir para a igreja. Eu falei, mas Jesus, ele não pode ir. Lógico que não. Não força. Tanto não força, irmãos. Ele não fala sobre. Tanto não força que você vê pessoas que são ateus e estão aí, ó, vivem bem no mundo. A gente vê pessoas que fazem um monte de atrapalhada e vivem aí, ó, estão tocando a vida delas, né? Isso não quer dizer nada. O que Jesus vem dar é salvação. É o paraíso. É a eternidade com Ele, no céu. É isso que Ele vem dar, irmãos, né? Agora, as pessoas querem morrer e não querem ir para o paraíso, para esperar Jesus voltar para buscar a igreja. Né? As pessoas não se interessam por isso. As pessoas querem viver no mundo. Jesus não tem esse sentimento carnal que nós temos, irmãos. Então, se a gente fica com dó das pessoas, a gente fica com dó. Irmãos, a gente tem que entender que a carne da gente é assim. É a nossa natureza humana que é assim. A nossa natureza humana. Então, se a gente olhar para os profetas que profetizaram acerca da vinda do Messias e morreram de morte trágica, Jesus foi injusto com eles? Lógico que não. Se pegar os apóstolos, morreram de morte trágica. O próprio Jesus morreu de morte trágica. Por que morte trágica? Porque a minha carne fala que é trágica. Mas e para Jesus é trágica? Para Jesus, que é 100% espírito, cortarem a cabeça de João Batista, foi trágico aquilo lá, irmãos? Lógico que ele está preocupado que João Batista foi salvo. Ele não está preocupado que cortaram a cabeça dele? Se a gente vê um animal sofrendo, a gente fica chateado que a gente vê um animal sofrendo, mas a gente tem que entender que não é o nosso espírito, é a nossa carne que sente essas coisas. São sentimentos humanos, carnais. Então, a gente tem que entender essas coisas. As pessoas não entendem, né, irmãos? Elas não entendem isso. Eu sempre explico isso aí. Para quem me pergunta, eu sempre explico isso. Eu sempre falo isso. Mas, né, irmãos? É de cada um, né? Um pouquinho mais à frente aí, irmãos. Concluir aqui no capítulo 22, Apocalipse mesmo. Versículo 10, irmãos. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Diz assim, ó. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça o quê, irmãos? Injustiça ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Por quê, irmãos? Porque está perto o fim. Está perto o fim. É isso que ele disse antes aqui, ó. Não cele, não feche esse livro não. Por quê? Porque o fim está perto. O fim está perto. Então, se o fim está perto, irmãos, ele está dizendo que já não tem mais tempo, não. Corre. É isso que ele está dizendo. Corre, né? Então, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja o quê, irmãos? Ué, ele não falou não, né? Quem é santo, seja santo ainda. Não, quem é santo, seja santificado ainda. Porque nós não somos santos de nós mesmos. Nós somos santos porque somos santificados, irmãos. Então, aquele que é santo, eu sou santo. Os irmãos são santos? Porque somos santificados por Jesus. Então, temos que buscar santificação, irmãos. Temos que buscar santidade. Temos que viver em santidade. O que é viver em santidade, irmãos? É você aceitar ser aperfeiçoado a cada dia, irmãos. É você entender que você erra. É eu entender que eu erro, eu tenho que ser aperfeiçoado. É entender que eu estou nessa carne ainda. Enquanto estamos nessa carne, a palavra fala, né, irmãos? Enquanto estamos nessa carne, estamos ausentes de Deus. Por que ausentes de Deus? Porque essa carne aqui, ela é vista. Essa carne aqui, ela é vista. Quem olha pra gente, vê o quê, irmãos? Quem olha pro pastor Silvio, vê o quê? Vê um cara bonito, né, irmão? Um cara bonito, alto.
né? De olhos azuis, cabelos loiros, né? Irmãos, estamos ausentes de Deus por quê? Porque nós não enxergamos a Deus, nós não estamos abraçados com Deus. Não, essa carne aqui que tá aí, ó, está sendo manifesta aí, irmãos. E essa carne aqui, ela sofre, essa carne aqui, ela sente dor. Essa carne aqui tem hemorroida, essa carne aqui, ela tem dor no olho, essa carne aqui tem todas essas coisas aí, irmão, essa carne tem. Essa carne é terrível. Essa carne tem dor no joelho, essa carne tem dor de dente, dor de ouvido. Essa carne, irmãos, tem cansaço. Só que a palavra nós lemos lá em Apocalipse capítulo 21, que todas essas coisas, naquele dia vai ser passado, irmãos. Tudo é passado, tudo se fez novo, irmãos. Tudo se fez novo, não tem mais pranto, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais nada. Vamos concluir aqui, ó, tô lendo aqui. Quem é injusto, né, versículo 11, ó. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo o que, irmãos? A sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam, olha só, irmãos, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, no que, irmãos? No sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade, pelo que, irmãos? Não é pulando o muro, não, irmãos? Não é pelo telhado, não, né? Aquele que entra pela porta é o pastor, né? Jesus disse, né, irmãos? Lá em João 10, né? Então, irmãos, aí diz aqui, ó, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Esses cães aqui não são os cachorrinhos não, viu, irmãos? Não são os cachorrinhos não. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ame e comete a mentira. Então, irmãos, não tem jeito, né? Não tem jeito. Muitos ficarão de fora, irmãos. Muitos ficarão de fora. A palavra fala lá em Mateus capítulo 7, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos maravilhas. E ele vai dizer abertamente, nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai de mim, vós que não quiseram crucificar a carne. Apartai de mim, vós que quiseram continuar do mesmo jeito. Apartai de mim, vós que acharam que nasceram assim, ia viver assim, pronto, acabou. Todos esses, irmãos, né? Todos esses. Infelizmente, né? Vai ser dessa forma. Mas, né, irmãos, temos que ter confiança, né? Que muitos vão crer em Jesus, vão se converter e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Cooperador Vitor, vem cá uma hora aqui em nome de Jesus. Irmãos,